Olá, estamos aqui no MacCast hoje com um convidado super especial, agradecendo já de antemão essa parceria com o CCL, com o Rei Digital. E hoje a gente vai bater um papo que eu acho que vai ser de muito interesse para quem gosta de literatura, para quem gosta de escrita criativa, para quem se interessa por esses assuntos, até porque a gente acabou de vir de uma Bienal, então tem muito assunto para conversar hoje com o nosso convidado, Tito Prates. O Tito é alguém que eu conheci fazendo um curso online, né, Tito? Online. Durante a pandemia. E eu achei o Tito porque eu procurei por Agatha Christie. Faça esse exemplo aí na sua casa. Digita lá Agatha Christie no Google. Vai aparecer primeiro Tito Prates e depois Hercule Poirot. Mais ou menos nessa ordem. É um cara que sabe tudo sobre a literatura de Agatha Christie, mas vai muito além disso. Tá? Esse é um aspecto do trabalho dele e a gente vai conversar bastante. Tito, é mais fácil você falar um pouquinho de como você enveredou por esse caminho da escrita. O que te levou? Porque você é cirurgião dentista. Sim. Como que um cirurgião dentista entrou no universo da literatura? Bem-vindo aqui ao Mackenzie. Obrigado pelo convite. Então, cara, é uma história engraçada, porque quando eu era dentista, não tinha tempo para fazer as coisas, né? Mas eu já venho com a Agatha desde que eu tinha lá meus 10, 12 anos de idade. Com 18 eu já queria escrever alguma coisa relacionada à Agatha, mas aí você pega faculdade, estágio, eu trabalhava em hospital, a coisa foi indo, não dava tempo, simplesmente. Até que a coluna travou e eu tive que correr para a minha segunda profissão, que é administrador de empresas. Aí eu tive tempo. E eu enveredei na literatura de uma maneira engraçada, porque eu não entrei na literatura de ficção. Eu entrei escrevendo uma biografia, escrevendo um roteiro, um guia de viagem pela Inglaterra da Agatha, tá? Então eu entrei no livro técnico. Aí me pediram, porque eu conhecia muito a Agatha Christie, eu não queria escrever alguma coisa. E eu escrevi meu primeiro conto de mistério, todo mundo gostou, foi meio que sucesso. E dali para frente foi consequência, você começar a escrever livro, tal, até chegar à presidência de uma associação de escritores de policial, suspense e terror. Por falar dessa associação, a ABEST, como é que as pessoas chegam até ela? Qual é o propósito dessa associação? Como é que você pensou quando você criou essa associação? Eu não criei a associação. A associação foi criada pela Cláudia Lemes, Tá. a nossa primeira presidente. Ela teve a ideia e ela saiu catando louco. Eu fui um dos loucos. E aí vamos montar a associação, sentamos 13 pessoas no chão do Centro Cultural Vergueiro para discutir estatuto. Fundamos a associação, nós éramos 50 associados. E o nosso propósito era divulgar a literatura de gênero, fazer com que os nossos associados crescessem na produção, porque a gente sentia que tinha ali um gap meio grande entre o que era produzido, o que as pessoas tinham na cabeça que estavam fazendo e a falta de técnica, às vezes a falta de alguma coisa, então precisava um polimento geral. Então a gente entrou com a associação com esse intuito, né? Em 2019, a Cláudia saiu da presidência, entrei eu, né? Nós temos um prêmio da associação, que inclusive você já foi jurado uma vez. Obrigado, verdade. E esse prêmio tem diversas áreas, tem o terror, tem o suspense, tem o policial, curta, longa e tal. E o trabalho da associação é exatamente esse. E desde a Bienal passada, a gente conseguiu espaço na Bienal do Livro, com um stand próprio, nossos autores negociando diretamente livros deles com o público, tá? Autor conversando com o leitor, que é essa a proposta. Não é uma loja grande para o pessoal ir lá, que livro que você me recomenda, não. O próprio autor está ali, você conhece, conversa com todos eles. E hoje em dia até ontem, nós éramos 150 associados. Durante a Bienal, eu abri o quadro de associados exatamente para quem fosse lá, para quem conhecesse, para quem visse a nossa proposta, se quisesse ingressar. Então, hoje, nós já somos quase 160, entraram 10 durante a Bienal. Você tocou no assunto da Bienal. Vamos falar um pouquinho de Bienal? Vamos. Vocês estão vendo a voz fanha aqui, desculpem, tá? Mas é a Bienal. É o efeito final de Bienal. Final de Bienal. Eu não fui até a Bienal, mas a gente leu algumas informações sobre a Bienal e tudo que a gente leu pareceu ser muito positivo. A maior Bienal dos últimos 10 anos, mais de 720 mil pessoas passaram pela Bienal, as editoras comemorando o faturamento. Você estava lá. Qual é o recorte
que você traz para a gente dessa última Bienal? Nós fomos com aproximadamente dos 150 associados, nós tínhamos 65 presentes. Alguns foram só para suas sessões de autógrafo, e tudo bem, ficaram ali naquele momento, algumas horas e foram embora. Outros ficaram Bienal inteira, mas nós tivemos 14 escritores com obra esgotada na Bienal. Nem nas melhores projeções que a gente podia fazer, a gente calculava pessoas vendendo 160. Teve 2 colegas nossas que optaram por ter um independente, porque a associação estava demorando um pouquinho para decidir se ia ou não ia. A gente ia, mas tinha algumas coisas para serem resolvidas, elas se precipitaram e pegaram um daqueles independentes. Elas venderam 1.200 livros. Nem nas melhores projeções, elas tinham trazido 700, pedindo para trazer mais 500 e foi. Ao ponto de 3 horas da tarde do domingo, do último dia, elas estarem indo embora, fechar o estande, porque não tinha mais livro nenhum. E você estava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui o bate-papo, que vocês estavam com o estande o dobro do tamanho da Bienal anterior. Sim. E com os próprios autores ali interagindo e conversando com o público. O que você sentiu do público especialmente? Quer dizer, que tipo de proximidade? Porque a relação de leitor com autor é diferente da relação de um fã com um cantor de música ou com um artista. Como é que é essa relação? É engraçado, mas às vezes a gente tem aquela reação histérica, realmente. Por exemplo, o Rafael Montes não pode mais andar nos corredores da Bienal, ele anda por fora, com um grupo de segurança à volta. Ai, meu Deus, publiquei um conto com ele agora recentemente, agora fugiu. Daqui a pouco vem o nome. Ok. Mas eu olho aquilo e falo, eu não quero chegar nesse ponto de não poder ter liberdade de andar por onde eu quero, porque vem assim, uma turba em cima de mim e não vai me deixar andar, né? Mas tem esse tipo de reação. Se bem que cá entre nós é uma notícia alentadora, porque se a gente pensar que isso acontece com escritor e não só com influenciador digital, Exatamente. Parece que a gente está dando um passo para frente, né? Exatamente. Pronto, caiu a ficha. André Bianco. Tá. André Bianco também andando pela Bienal com segurança, né? Agora, a Monja Corém, não, andando lá pelos meios, entrou no nosso stand da outra vez, tinha uma caveira, ela foi lá falar com a caveira e tudo bem. Foi bem legal. Mas o que acontece, cara? Tem essa reação, é diferente. Muitas vezes a pessoa olha, e é engraçado, né? Às vezes a gente está com mesa em exposição em algum lugar, é livro de terror, tem gente que faz assim. E sai, tipo, o que é isso? É coisa do demônio, né? Uhum. Tem gente que acha legal e ainda tem aquele eterno preconceito de dizer que o nacional não é tão bom que nem o estrangeiro. Qual é a tua opinião sobre isso? Você que conhece Cara, muito bem. tem gente mandando muitíssimo bem aqui, não são poucos não, tá? Ah. A ponto de não dever nada e a ponto de, às vezes, o cara lá fora se tornou tão famoso, tão grande, não vou citar nomes, né? Tá. Mas tipo aquele cara que publica um livro por semana, por mês, que perdeu sentido. Os livros dele não têm mais a profundidade que tinham no começo, que fizeram o cara ficar famoso, porque ele sabe qualquer coisa que ele publicar, ele vai vender e o povo, o livro dele. Né? Ok. E aqui não, aqui a gente tem que gramar o pão de cada dia. A maioria de nós é independentes, agora que alguns estão chegando a grandes editoras, né? É um caminho lento, a Cláudia mesmo está aí nessa estrada há mais de 10 anos, né? Agora que ela conseguiu um local numa editora grande, né? E não é um caminho doce, não. O Montes, por sua vez, ele deu sorte de ganhar um concurso lá atrás e já entrar de cara numa Record e depois numa Companhia das Letras, né? Ok. Posso dizer que eu li o livro do Montes antes de ser publicado, Tá. assim como o do Bonini, que são nomes que estão grandes aí, né? Conheço os dois desde que tinham 15, 16 anos, nunca tinham posto uma letra no papel por causa da nossa amiga Ágata, né? Ok. Agora, falando um pouquinho do mercado. Os músicos eram extremamente dependentes das gravadoras. Sim. E por meio do streaming musical, eles quebraram essas correntes. O escritor ainda é muito dependente da editora? Cara, e como quebrar essas correntes? Depende do seu objetivo, tá? Tem gente que está aí publicando só online, tem o pessoal do Hot, que a maioria das publicações é online, ou é editora pequena, ou é produção independente, vende que nem água e está muito bem. Agora, se você quer aquele reconhecimento de entrar numa livraria e ver teu nome lá, aí você tem que partir para uma grande, né? Entendi. Só que para chegar na grande o caminho não é fácil. E o que acontece? Autopublicação, acho fantástico. Meios eletrônicos de autopublicação, muito bom, use.
E aí que entra a associação e entra essas coisas que a gente tem que incutir isso na cabeça do autor nacional. Não é terminei de escrever, vou ganhar o Nobel com isso aqui, porque é a melhor escrita do mundo. Não, cara, você tem que polir. É como um diamante. Você vai pegar a coisa bruta, você vai ter que contratar um editor de texto para ver aquilo que está acontecendo, depois você vai ter que fazer preparação de texto, você vai ter que fazer revisão ortográfica, tal. Não é simplesmente está pronto, tá? Uhum. E eu até brinco, tem gente que faz muito autoedição. Eu falo que apesar de eu editar o texto de todo mundo, eu não consigo editar o meu, porque eu não vejo onde eu fiz a caca. Perfeito. Tá? Então eu acho que sempre a gente vai precisar de um editor para dar uma olhada e falar, olha, cara, aqui você comeu bola. Porque quando você está fazendo, você faz e acha que... Depois você lê e fala, tá lindo, e não tá. Revisar o próprio texto eu acho horrível. É uma armadilha, porque você já sabe o que vem na frente, porque foi você que escreveu. Exatamente. E, às vezes, você não muda até porque, para você, aquilo é um filho. Para você, existe uma relação emocional com a tua obra que te impede, muitas vezes, de cortar uma coisa que precisa ser cortada. Sim. É um trabalho difícil nesse sentido. Como é que você lida? Ou como é que você vê a questão da autocrítica? Até que ponto ela é positiva para um escritor e até que ponto ela inibe o processo criativo? Porque eu digo isso, porque em sala de aula é muito comum a gente dar exercícios de escrita criativa e eu tenho basicamente 2 tipos de aluno. Eu tenho aquele aluno que, professor, eu não consigo escrever porque não está bom. E eu tenho um aluno que escreve e a primeira para ele já é a melhor coisa do mundo que eu vou ler naquela aula e no semestre. Como é que lida com esses 2 extremos? Pois é, cara, eu acho que cada um. Depende, eu brinco que a autocrítica do autor é se você dormiu com o pé descoberto. Às vezes eu escrevo ali milhares de páginas, olho e falo, vou jogar tudo isso fora, tá uma droga. Eu mesmo, que já tenho mais câncer, vou jogar fora, tá uma droga, e deixo lá guardado uma semana. Quando eu leio, não é que isso estava bom. Esse próprio conto que eu publiquei com o Vianco, eu fiz correndo, porque a Bienal já estava chegando, não deu tempo de ler muito. Eu mandei, passou na seletiva, foi publicado. E aí ontem eu mandei para uma amiga minha que eu falei, cara, não vai comprar o livro do Vianco para ler meu conto. Eu vou te mandar o conto em si, tudo bem. Aí eu li o conto e falei, não é que eu mandei bem nesse conto? E para mim era um conto que era mediano. E depois que eu li, eu gostei, né? Nesse sentido, além do papel das editoras, como é que você vê o papel da universidade? E aí eu quero entrar um pouquinho na nossa seara, porque a gente está passando por um momento em que a graduação tem sido muito questionada, né? Obviamente, os alunos que são da geração Z, eles olham sucessos que acontecem com pessoas que não necessariamente fizeram uma graduação, foram para a música, foram para o esporte, se tornaram influenciadores digitais. Claro que agora eles começam a ver que muitos desses estão sendo presos, mas não vamos entrar nessa seara. A questão é, como é que a gente faz para que o aluno perceba que um curso de graduação em letras ou um MBA em marketing de conteúdo, como isso pode ser importante para quem quer escrever, na tua opinião? Como é que a universidade colabora com isso? Olha, cara, eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu sou formado na área da saúde e em administração de empresas, não tenho preparo nenhum para letras. Meu preparo de letras ainda é aquele que veio lá de trás, de um colegial bem feito, de uma literatura bem estudada, né? Mas o que acontece? Eu tenho alunos de letras, eu tenho alunos alunos não, eu tenho escritores que vêm da área do campo de letras, de cinema, muita gente, né? E o que acontece? Eles acham que porque eles fizeram a graduação, eles estão prontos e que o que eles vão fazer está pronto, está ótimo, tal. E não é bem assim, né? Eles têm que entender. Eu não gosto de regra, tá? Tanto é, não sei se você estava no meu curso, quando aparece aquela placa famosa e eu mandei todo mundo ler, como é que é? O Ministério das Boas Histórias adverte, não fique preso a regras, né? Uhum. A gente pode ter, assim, uma norma, né? Um consenso de escrita, mas nada te impede de, com criatividade, com objetivo, quebrar aquela norma e fazer um serviço bem feito, né? Mas aí vai também do teu autopoliciamento, do quanto você pode fazer, do quanto você não pode fazer. A gente tem um livro finalista do prêmio esse ano que eu falo assim, gente, o que vai acontecer com isso aqui? Porque em termos de escrita, ele é bom, tá? Mas ele abusa de algumas normas ali que ele rompe com tudo, mas ele precisa ser um dedo na ferida. Né? Então, eu acho que a partir do momento que ele usa eu quero mais ser o dedo na ferida do que me prender,
ele consegue superar o problema da técnica dele, porque o problema da técnica é exatamente para mostrar que o assunto não é a técnica, é o dedo da ferida. Perfeito. Então, uma coisa que você fala assim, tá, e aí? Né? E hoje em dia também o pessoal está falando Jornada do Herói está fora, tem a Jornada da Heroína, para quem quer escrever com protagonistas femininas, tem outras técnicas do gato, e vai por aí afora. Falando em técnica, é verdade que muitos autores têm uma espécie de equação matemática para escrever os seus romances? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu li um artigo sobre o Dan Brown. Tá? E aí, do Código da Vinci, Inferno na Torre, entre outros. E a pessoa que escreveu esse artigo, ela mostrava que o Dan Brown normalmente começa, primeiro capítulo, alguém morre. No segundo capítulo, você tem uma história que acontece num país da Europa. No terceiro capítulo, é outra história que não tem nada a ver nem com a pessoa que morreu, nem com esse núcleo do capítulo 2. E lá pelo quinto capítulo é que os personagens começam a interagir. E ele reproduz esse modelo em vários dos seus livros. Sim. Tem regra matemática para escrever? Cara, não. Agatha Christie tinha? De jeito nenhum. O pessoal fala que a Agatha era... A Agatha era uma mulher ousada, né? Apesar de ser uma dona de casa vitoriana, ela era uma mulher ousada, porque ela via alguma coisa nova, ela queria experimentar aquilo, tá? A mulher com 30 e tantos anos de idade foi surfar em pé no Havaí em 1922, okay. Né? Imagina uma inglesa surfando em pé numa prancha de surf no Havaí. Isso não existe. O dono da loja de filme, onde ela comprava filme, ela gostava muito de fotografia, também já é uma coisa... Quando apareceu o filme a cores, ela comprou um monte. Ela falou, quero experimentar isso. Ela gostava de experimentar coisas novas, né? Tanto é que o pessoal fala, a fórmula da Agatha Christie, escrever no estilo da Agatha Christie. Não existe estilo da Agatha Christie, porque algumas coisas são o arroz com feijão dela. Mas, por exemplo, ela com seus 70 e tantos anos, resolveu se enveredar para escrever um thriller psicológico, coisa que é totalmente avessa à obra inteira dela. E ela foi lá, o pessoal fala, esse livro é mais lento, esse livro é mais isso, esse livro é mais aquilo. Mas em termos de thriller psicológico, ela mandou bem, ela bateu um bolão, tá? Então, completamente fora do estilo dela. Mas é verdade que alguns autores têm a sua receitinha própria? Ou isso é mais lenda? Tem. Por exemplo, uma concorrente direta da Agatha, uma parente da Agatha, que é a P.D. James, cara, o livro dela é sempre a mesma coisa, não muda nada. Okay. Muda o cenário, mas a historinha é sempre a mesma. Não há um arrombo de criatividade na fórmula, tá? Perfeito. Aí depende. Eu, por exemplo, eu era considerado um escritor de ficção muito bonzinho, até por ser ligado à Agatha, falava, você é muito bonzinho, seus crimes são assim. Tarará. Tem pouco sangue, é isso? Tem pouco sangue, não é violento. Até que eu resolvi chutar o pau da barraca de uma vez, né? Escrevi o Museu do Crime, que começa com uma capa do Notícias Populares. Começa com uma capa do Notícias Populares. Que, para quem não é desta época, era um jornal que trazia notícias e chamadas incríveis. E a gente dizia que se você espremesse o Notícias Populares, sangrava, tá, gente? Depois vocês jogam no Google para ver o que eram Notícias Populares. O tal do Bebê Demônio. Bebê Demônio, entre outros, né? Entre outros. E aí você... Aí eu falei, eu preciso romper com isso, porque vão achar que eu só sei escrever mansinho, bonitinho, e o povo aí aloprando. E aí eu soltei o museu, e o que eu fiz? Aí eu saí da fórmula confortável, da fórmula tradicional, que é o crime acontece o crime, vai investigar. Eu comecei, até porque era tanta coisa, tanta gente para morrer, que eu tinha que começar o livro com um tanto já morrido, que não ia dar para matar todo mundo durante o livro. Ok. Né? Então aí você mexe na fórmula, e eu acho que cada um. Agora eu estou escrevendo que pela primeira vez eu estou me aventurando em primeira pessoa, que não é um ambiente muito confortável para mim. Tá. Mas eu até agora não decidi se ele vai ser inteiro na primeira pessoa com um narrador, ou se algum tempo esse narrador vai sair e vai entrar um outro narrador contando outra coisa. Se esse vai ser em primeira pessoa ou não, estou estudando, estou flertando com ele para ver o que eu faço. A história está na cabeça. Ok. No curso de MBA, a gente fala muito sobre narrativas, storytelling.
E aí existem alguns princípios básicos desse storytelling que a gente discute com os alunos e que a gente acaba praticando ou não. Uma das questões fundamentais, eu acho que na vida do escritor, é como o meu livro vai acabar. E aí, lendo uma biografia do Woody Allen, conversas com o Woody Allen, ele diz que normalmente ele primeiro define como o filme dele, a história dele vai acabar, para depois escrever tudo até desembocar no desfecho que ele já tem pronto. Do seu contato com... e por que eu estou perguntando isso para você? Porque eu sou um fã absurdo de filmes de terror e suspense sobrenatural. Mas é óbvio que de 10 filmes que eu assisto, 9 começam muito bem, chegam até a metade me dando muito susto e terminam daquele jeito que eu falo, meu Deus, terminou assim por quê? Faltou uma ideia para o final? Como é que é os escritores que você conhece, convive, você mesmo... Eu faço o final primeiro ou o livro vai me levando? Bom, eu vou te contar que o Woody Allen não fez nada original, porque Dona Agatha Christie fazia exatamente isso. Bom, mas ela então vamos comparar também, né? O último capítulo, depois o primeiro, e ela fazia o meio. Olha tá? Isso. Eu falo, quando eu estou dando curso específico de técnica de policial, falo, cara, se você não sabe onde a sua história vai chegar, nem começa. Porque você vai ter que ali trocentas páginas para chegar a uma coisa convincente no fim. Não adianta você ir escrevendo e lançando coisa e no fim você se perder. As coisas não se amarram. Exatamente, Né? falta amarração na história. E no policial é fundamental estar tudo amarrado e explicadinho. Tá? Isso é um ponto importante. Alguns autores falam, eu mesmo, quando estava... Vamos voltar para o Museu do Crime? Vamos. Quando eu estava com ele... Mas não conta muito porque eu vou ler, eu não li ainda. ainda. Não vou dar spoiler. Tá, eu tive um negócio que eu chamo Jack in the Box. Jack in the Box é aquela caixinha que você abre e pula, um palhaço com mola lá dentro, pum. Eu estava lá escrevendo muito feliz, eu sabia para onde eu ia e tal. De repente, não mais que de repente, a minha cena mudou, aconteceu uma coisa e um personagem tomou uma atitude que eu não tinha programado em absoluto. Ok. Aí você para e fica olhando para o papel. Vou apagar isso. Está completamente fora da programação. Mas isso aqui tá bom. O que eu faço com isso? Aí você para, pensa, toma a decisão. O livro aumentou 70 páginas por causa disso, mas eu acho que o resultado final foi bom. Tá? Então, cara, existe fórmula? Existe fórmula, tem que saber o final, tal. Você tem que saber onde você vai chegar, você tem que ir plantando as provas. Estou falando no caso do policial, no caso do terror também tem que amarrar. Ou às vezes algumas coisas ficam perdidas. No terror eu acho até engraçado, porque você não sabe o que aconteceu. Sim. Né? Aí quando chega lá no fim, você tem que amarrar tudo que você preparou. Tá. Né? Então, para o policial em si, você tem que saber o final. Os outros, final aberto, é uma coisa que muita gente curte e tem muita gente que detesta. Né? Okay. Aqueles filmes franceses, quando está no melhor ponto, acaba. E você fica, é isso que aconteceu? Entendi. Tem gente que gosta, tá. Tem gente que odeia. Né? Mas eu pelo menos gosto de saber o meu final antes de começar a escrever a coisa. Você falou de pessoas que gostam, pessoas que detestam. Eu queria falar um pouquinho do leitor. Tá? Uma informação importante, e eu achei até, me surpreendeu, que a Bienal trouxe, é que a maior parte dos leitores brasileiros hoje se situa naquela faixa entre 18 e 35 anos. Isso quebra o mito de que só as pessoas mais velhas tiveram o hábito da leitura e a geração mais nova não quer ler. Como é que eu entendo este número? Como é que eu entendo essa informação? Eu acho que sim, não vou discutir isso. Quando eu faço minhas campanhas, meus lançamentos via rede social e tal, a minha maior faixa é entre 25 e 54. Tá? Mas aí o que eu acho do 18 a 35 da minha? É uma amostra um pouquinho viciada. Porque, sinceramente, cara, gente com mais de 35 para aguentar aquela muvuca não é fácil. Eu tenho colegas na associação de 70, de 60 e poucos. Eu mesmo estou chegando nos 60 quase. Mas eles falavam assim, eu não aguento entrar de novo naquele lugar. Tá? Então, você tem ali 18 a 35, porque é quem aguentou ficar na fila horas, ficar em pé, comer mal, andar quilômetros, tal.
Então, eu acho que essa amostra é um pouco viciada. Não vou dizer que não seja, porque eu estou te falando nas minhas redes sociais, quem consome mais meus produtos é de 25 a 54. Entendi. Aliás, esse é um outro ponto que, não para o nosso bate-papo, mas, enfim, que poderia ficar para uma reflexão. A gente precisa e a gente quer estimular sempre a leitura. Sim. E aí a gente faz uma Bienal onde a gente não dá para as pessoas alimentação fácil e num preço justo, onde a gente não dá para as pessoas um espaço climatizado, como você disse, quando não tem ninguém, congela, quando está lotado, não um dá calor conta. absurdo. A gente não tem espaço para as pessoas sentarem e ficarem bem acomodadas, as pessoas sentavam e deitavam nos carpetes, nos corredores. Mapas são confusos, chegar, sair. Por que a gente dificulta tanto a vida do potencial leitor? Pois é, cara. Primeiro que o lugar é muito grande. Tá? O lugar é muito grande. Eu, para ir de onde eu estava até a frente da Bienal, no sábado e no domingo era impossível. Você tinha que esperar a pessoa tirar 2 pés daqui, e você dava um passo, e a pessoa dava 2 passos para cá, seguinte. Estava difícil de andar, né? Mas o problema da alimentação ali, o pessoal diz que quem ficou com a praça de alimentação da frente não teve tanto transtorno, que os food trucks da praça de alimentação da frente estavam ok. A gente que estava lá no fundo, horrível. Ok. Horrível, caro e fila. Tá. Né? Só que, cara, é gente demais, né? É gente demais. Esgotou ingresso nos 2 sábados e domingos. A sexta-feira, que ninguém esperava, sexta-feira, véspera desse último sábado, normalmente 8 horas, 8h30, começava a morrer. Cara, a gente saiu de lá 10 horas, conseguiu fechar 10 horas, e a fila para pegar o transfer estava dando a volta no Anhembi, quase. Porque tinha muita gente na sexta-feira à noite, coisa que nem a própria Bienal esperava. Ok. Né? Ok. Agora, que a comida é cara, até pelo local, pela locação, por tudo. E algumas são bem sofríveis. Realmente isso daí é um problema, né? Mas, cara, a gente precisa ser um pouquinho mais em inglês. O que seria ser um pouquinho mais Leva o inglês? lanchinho de casa, não tem vergonha de abrir o lanchinho, sentar num caminho, porque o inglês faz isso, ele se recusa a pagar caro por uma coisa ruim, ele bota o lanchinho ali e leva. E não tem a menor vergonha de comer o seu lanchinho Tô lá. nem aí. Entendi, né? entendi. Um outro assunto que eu queria abordar contigo é algo que a gente vem valorizando muito nos últimos anos, que são as capas dos livros. A importância de uma boa capa. Se por um lado a gente tem menos livrarias, as grandes pelo menos, a gente pode falar disso daqui a pouquinho. Por outro lado, você entra em qualquer livraria, a gente tem aqui um belo cenário mostrando isso, e as capas viraram algo desenvolvido por profissionais. Sim. Como é que você trabalha as suas capas? Como é que são as capas trabalhadas pelo pessoal que convive contigo e que escreve junto com você? Um particular meu, tá? Minha capa tem sempre amarelo. Por que isso? Porque você enxerga de longe o livro amarelo. Olha aí, já tem uma Você dica para enxerga você. de longe o livro Tá. amarelo. Eu chego numa prateleira, eu sei onde está o meu livro, porque ele é amarelo. Perfeito. Né? E aí eu falo pro meu diagramador capista, ó, eu quero amarelo. Ok. Né? Uma projeção que uma amiga minha, que é publicada pela Dark Side, me Que, deu. aliás, é uma editora que tem capas maravilhosas. Capas. Tá bom, capas. Capas. É. O que acontece? Tem erro, às vezes, de digitação na capa. Tá bom. Bom, vamos lá. O que acontece? O próprio pessoal da Dark Side falou para ela, olha, 60% de quem comprar o teu livro vai comprar o livro pela capa porque vai achar bonitinho, vai pôr na estante e quer ter a coleção. Mas não vai ler teu livro. Olha. Então, eu acho que aí é uma questão de você fazer aquela equação de pesar a mão. A capa é bonita, é importante, é. Tem uma amiga minha que ela estava com 3 livros na Bienal. Amiga amigona. E eu falava para ela, teu melhor livro é esse aqui. E ela falava, mas eu gosto mais dele. Teu melhor livro é esse aqui. Eu gosto mais dele. Eu editei os 3. Tá. Qual que acabou primeiro? O que eu falava para ela que era o melhor. E tinha uma capa bárbara. Qual que acabou segundo? O que tinha uma capa muito legal. O último que ela lançou, que era lançamento, eu falei, essa tua capa marrom ficou meio apagada. Entendi. Foi o livro que sobrou. Entendi. Tinha gente que do meio do corredor da Bienal via a capa
do livro que esgotou em segundo, entrava no stand, eu quero esse livro. Então, aquilo que a gente diz em publicidade, que forma e conteúdo são importantes, na literatura a gente não pode também desdenhar da importância da capa. Não. Tem uma amiga minha que lançou essa que eu falei que estava no estúdio. Ela lançou um livro infanto-juvenil, mais para juvenil, jovem adulto, com uma capa que eu fiquei olhando para aquilo e falei, onde é que ela tirou isso? A capa é laranja, tem a personagem, né? E tem aquelas aplicações de brilho localizado. A capa é um negócio que você olha assim e fala, eu quero esse livro, não interessa a história, né? Entendi. Esse realmente eu comprei porque era dela, Tá. né? Eu queria o livro dela, eu sempre leio as coisas que ela faz, mas aquele em específico, eu falei, o que é isso, gente? O que é isso? E a programação dele, nós temos dentro da associação um prêmio de projeto gráfico. Muita gente acha que projeto gráfico é capa, não é. É um conjunto. São as ilustrações que você vai ter lá dentro, é a diagramação, é o papel, é o espaçamento. Tipologia. Se você contratou um ilustrador para aquilo, ou se você pegou uma imagem digital, e a gente não está nem levando muito em conta por enquanto, né? A gente tem que valorizar o artista ali no traço. Tá. Né? Então a gente coloca tudo isso na ponta do papel e vê o acabamento do livro. Esse é um que eu olhei e falei, gente, que coisa maravilhosa. Por um acaso, é o mesmo diagramador que o meu. Então eu fiquei bem feliz. Que bom, né? Está em boas mãos. Está em boas mãos. Você tocou em inteligência artificial. Você acha que a gente pode ter em breve um sucesso, um best-seller escrito todo por inteligência artificial? Muito difícil. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem sentimento. Ela não vai conseguir fazer você sentir do jeito que o humano faria. Ele não vai saber usar aquela palavra específica para te tocar, para te derrubar, ou para fazer aquele plot que você para, freia, né? E então, eu acho muito, muito difícil. Tem uma amiga minha que agora que vai fazer um livro técnico, ela falou assim, eu vou usar o chat GPT. Talvez para um livro técnico que não vai envolver emoção. Talvez. Não vai ter que botar o leitor dentro da cena, tudo bem. Mas para um livro de terror, cara, que você tem que estar ali e você tem que saber fazer o teu leitor congelar, sentir e tal, eu acho muito difícil. De repente eu estou enganado e alguém consegue. Mas vai ser também penca de uma banana só. Perfeito, perfeito. E a gente estava falando agora de design de capa. Como é que fica essa questão do livro impresso e do livro digital? Até que ponto os Kindles da vida acabam por prejudicar as vendas do livro impresso? As vendas do livro impresso elas caem porque realmente o preço final é alto para o povo, para a população como um todo. O que você pensa do livro impresso ainda e do livro digital pensando no futuro? Olha, cara, até você vê espaço, né? Quanto espaço esses livros ocupam e quanto espaço um Kindlezinho ocupa. Mas, cara, eu tenho isso, a gente lida direto com o leitor, a gente vê aquele cara que rasga o plástico e antes de qualquer coisa, a hora que ele rasgou o plástico, ele cheira o livro, né? E aí tem leitor, tem pessoal de podcast e tal, booktubers que pegam o livro e falam, olha, eu gosto da capa mole. Tararara. Tem para todo mundo, tá? Tem para todo mundo. E eu já tive muitos casos, por exemplo, museu é um livro difícil de você encontrar. O pessoal compra no Kindle, lê inteirinho no Kindle, aí quando me encontra, compra o físico, pede autógrafo, porque quer aquele livro autografado. Ok. A minha biografia da Ágata, no conceito que ela foi feita agora, ela não funciona no Kindle. Ela simplesmente não funciona. Tá? Ela tem documentos, ela tem fotos, ela tem uma timeliner embaixo, ela tem um remissivo atrás. Não roda nada disso no Kindle. Então essa eu falo, não tem como. A minha revista, ela tem um projeto gráfico que nunca vai funcionar num Kindle. Perfeito. Então ela tem que ser de papel. Tá. Então tem coisas que ainda... Você já pensou um livro do Sebastião Salgado no Kindle? Sim. Ok. Não existe. Tá. Né? Então tem para todo mundo. Eu não posso, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, deixar de perguntar algumas coisas sobre esse universo da Agatha Christie. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que você
me corrija se eu estiver errado, é o único brasileiro autorizado a publicar qualquer coisa oficial sobre o universo, sobre a autora, sobre o mundo Agatha Christie. Como é que isso aconteceu? Tá, na verdade eu sou o único brasileiro autorizado a escrever uma biografia em português sobre ela. Tá. Como isso aconteceu? Cara, você conhece verniz? Verniz, aquele negócio que você passa na madeira? Verniz, sim. Eu escrevi meu guia de viagem da Agatha. Eu li. Pelo meu conhecimento que eu tinha da história dela, de tudo, eu sabia exatamente onde o neto dela morava, que não é em Londres, como todo mundo pensa, ele mora no país de Gales. Aí eu peguei o produto verniz, passei na cara. Só para o pessoal que está aqui compreender. Ela teve uma filha. Uma filha e um neto. E um neto. A filha está viva? Não, a filha morreu em 2004. E o neto hoje deve ter que idade, aproximadamente? Ele está chegando aos 80 já. Aos 80, perfeito. Então você sabia exatamente onde o neto morava. Hoje é dia 19, não posso esquecer que depois de manhã é aniversário dele. Tá. Tem que mandar e-mail. Ok. Então você descobria, sabia que ele morava no país de Gales. Onde ele morava. Então aí você pega aquele produto verniz, passa na cara, escreve uma carta de próprio punho para ser o mais inglês possível, né? E fala, olha, eu quero escrever uma biografia originalmente em português, que aqui não tem, é tudo tradução mal feita, tá, né? As americanas são todas copiadas das inglesas, não tem um trabalho original americano, e eu queria fazer isso. Botei a carta no correio, eu lembro que era dezembro, por aí. Aí, para eu não ficar na expectativa, eu me dei um prazo. Falei, até 1º de março, se eu não tiver uma notícia... A gente está acostumado com brasileiro, né? Fala, que porcaria, joga isso aqui no lixo. Tá. Mas em inglês não é assim. Depois eu fui aprender que, indo para lá tantas vezes, eu aprendi que o inglês não, pode ser uma besteira, ele responde. Aí um belo dia eu estou em casa, falei, nossa, minha carta, olhei no calendário, 1º de março, falei, putz, não respondeu. Aí sabe quando é aquelas coisas divertidas? Eu falo, mas eu vou olhar que hoje é 1º, de repente tá lá. Cara, eu abri a caixa do correio e a carta dele estava lá dentro. Você tá brincando. Lógico que quando eu tive cuidado de redação, a gente tem cuidado, né? Eu coloquei algumas coisas que eu sabia que ele ia perceber que aquilo era o único. Que você não, tinha um que conhecimento... Que eu sabia coisa que... não. E aí ele falando que autorizava, que achava o máximo, que ele apreciava, que ele queria que eu fizesse... Vem para minha casa que eu vou abrir o arquivo da Agatha. Aí você para e fala, o que é isso? Não estou acreditando. E ele é uma pessoa muito japonês, fica hospedado na casa dele, pessoal todo ligado, que vai cuidar da obra da Agatha, ele trata com o maior carinho. Aí você imagina um brasileiro, né? Lá, tá bom, fui. Ficamos amigos, batemos papo, jantamos junto, já chegamos a fazer excursões por Londres juntos. E aí veio a autorização, eu fiz a biografia, aí eu fiz uma única versão em inglês para ele poder ler e autorizar, para saber o que estava sendo publicado. Perfeito. Aqui. E aí veio, tanto é que a minha biografia atrás tem uma frase dele atestando, e eu tenho um certificado de registro. Aí é pelo The Christie Archive Trust, que é quem cuida da memória da Agatha, não das obras, da memória da Agatha. Ok. Filmes, pôsteres originais, atestando que eu posso usar aquelas palavras e que foram cedidos direito para mim. Para a gente fechar, é óbvio que a gente tem uma audiência, muita gente gosta de escrever, muita gente não sabe por onde começar. Eu digo para os meus alunos que escreva. Não fique esperando a inspiração divina. É o ato de escrever que vai levar você para um lado ou para o outro. E quanto mais você escrever, provavelmente melhor você vai escrever. Mas a partir do momento que a pessoa já começou esse trabalho de escrita, qual é o passo seguinte até que esta ideia, esse texto se transforme num projeto, se transforme num livro? Bom, primeira coisa, para começar a escrever, você nunca escreveu nada? Ambiente confortável, pessoas confortáveis, situações confortáveis. Eu falo que a melhor fonte de inspiração que você tem está à tua volta. Acho que metade dos livros da Agatha Christie ela usou o mesmo cenário, as mesmas pessoas, ela só mudava o nome e a gente, legal, outro lugar. Não, era o mesmo lugar, ela mudou de nome, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Depois que você fez esse primeiro trabalho, durma um pouquinho com ele, não se cobre demais, dê uma segunda leitura. E aí, se você não quiser mandar direto para um editor de texto profissional, né?
pessoal tem aquela ideia de, eu vou escrever no concurso, meu livro está maravilhoso, ele vai passar. Não, cara, a gente que já tem um pouco mais de know-how, a gente vai olhar para o livro e falar, escritor amador está começando e vai perder a mão na terceira ou quarta página ou no quarto capítulo, dito e feito. Né? Então, converse com Beta. Beta, que eu falo, não peça conselho do papai, da mamãe, da titia e da namorada, que eles sempre vão falar que você é o melhor do mundo. Né? Depois dessa autocrítica, né, vê o que vão te falar, vê se você tem que melhorar alguma coisa. Converse com um editor sério. Não tem aquela história, ele acabou com o meu livro, eu vou chorar. Não, gente, ele está melhorando o teu livro. Ok. Se você contratou um Aceitar profissional... a crítica... Não é nem crítica. Se você contratou um editor, tá? Você não contratou para ele bater palma para você. Você contratou ele para ele falar exatamente o que ele está pensando. Perfeito. Né? Contrate uma leitura crítica, que eu também acho que, dependendo, às vezes é muito ácida, às vezes não. Depende de gosto um pouco. Né? Mas, no mínimo, fazer uma edição de texto boa e tal... Aí, cara, gasta um dinheirinho, revisão ortográfica é barata, faz uma revisão ortográfica para não ter os pés, as mãos, né? A, no sentido de tempo, com A, sem H. Eu brinco, uma das coisas que eu mais pego, cara, quando eu estou fazendo edição de texto, é gente que confunde o sob com o sobre. Em cima e embaixo. O sob e o sobre. Não tem noção do que é o sob e do que é o sobre. Isso, por exemplo, numa cena de crime pode ser terrível. Pois é. O cadáver estava sob a mesa. O cadáver estava sobre a mesa. Isso vai dar uma confusão numa cena de crime. Pois é. Deus, E outra coisa também que eu falo, principalmente, tente ter verossimilhança, tá? Tente ter... A menos que você esteja escrevendo uma ficção científica que não existe, mas quando você vai escrever, assim, por exemplo, um crime, procure uma lei que existe. Se você está escrevendo no Brasil, não invente uma lei que não existe, não forje a lei. Tenta escrever bonitinho. Que isso a Agatha era mestre. Né? Sim, ela sabia, foi estudar os venenos existentes, o que eles produziam. Ela estudava antes de colocar aquilo na história. Eu não lembro se você, no teu curso, eu falei disso, mas eu conto a história do romance policial sempre. Né? Mas quem começou a colocar método, como dizia lá o Poirot, ordem e método, foi uma mulher chamada Anna Katharine Green, uma americana, em 1878, quando ela publica o The Leavenworth Case, que é o Mistério da Quinta Avenida. E aí ela começou a colocar exatamente esses quesitos, da lei ser a lei do país, e não uma coisa que saiu da cabeça do autor. O método de investigação ser o método de investigação. Tá? E não uma coisa que o cara inventou. Por exemplo, qual é a investigação? Saiu procurando, achou uma caixinha escondida, abriu, tinha um papel que contava a solução do crime. Isso não é. Né? Então, eu acho que isso tudo é importante. Tenha verossimilhança. Use, para quem está começando, um ambiente confortável. Né? Não vai me escrever um livro que se passa na Indochina, se você nunca foi para a Indochina. Por mais que Google funcione, hoje em dia Google Maps e tal, você pode até fazer uma cena na Indochina, não é teu caso, que você já deve ter estado na Indochina, né? Mas tenta... Okay. E eu faço isso, cara. Okay. Quando eu viajo, eu chupo aquele país para mim. Eu chupo os costumes, eu chupo as coisas diferentes. Perfeito. Né? Eu chupo a geografia para eu poder fazer. Se um dia eu quiser usar aquilo, eu usar com propriedade. Tá? Agora, não é elitizar, não é nada. Se você mora em Tracunha, cara... Eu peguei uma ficção científica de terror com o túmulo do Jararaca, que era um dos cangaceiros do Lampião, absolutamente fantástica. Ok. Absolutamente fantástica. Então... Mas ambientado num local que existe, né? Exatamente. Não pode ser tudo 100% imaginação. Não. Você pode até pegar o lugar que existe e dar um nome, que nem eu tenho um escritor que ele escreve, o nome do estado dele é Vale do Brasil. E tem diversas cidades no Vale do Brasil. Tem outro que escreve com Brumar. Inclusive, você vai conhecer essa obra. Brumar. Brumar é São Luís do Maranhão. Ok. Tá? Então, é aquela cidade, mas ele deriva na cabeça dele para um lugar imaginário. Mas você sabe que a base é ali. Né? Tá bom. Então, eu acho que é isso, cara. E seja humilde, tá? Não ache que porque você escreveu um livro de 500 páginas, teu livro é o melhor do mundo.
aceite o que quem tem experiência vai falar. Perfeito. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje com vocês. Agradeço mais uma vez o MacCast, CCL e, claro, o nosso convidado Tito Prates está aqui. Procurem na rede, no Instagram, o @Tito Prates, é isso? @Tito Prates, @Agatha Christie Brasil e @Revista Mistério Retrô. E assim, se você gosta de escrever e se mistério, terror, suspense são praias que você quer visitar, segue esse cara porque a gente aprende muito com ele, tá? Muito obrigado, Tito, pela presença. Bem-vindo ao Mackenzie e encerramos por aqui. Valeu.